É com um prazer tão enorme que eu estou aqui para apresentar a você aquilo que o Senhor Jesus Cristo, o teu Senhor, que você declara como teu Salvador, está a fazer através dos seus crentes. Eu quero apresentar aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez através de um certo senhor chamado Augusto Meno. Este senhor que esteve numa situação muito e muito difícil. Veja que ele caiu de um mini prédio, de cima para baixo, quase morto. Mas dentro dele, como é um crente, ele é introduzido à fé de Jesus Cristo através do pastor Gomes. A única coisa que ele disse, que Deus toma a minha alma. Tudo ele sabia que Jesus Cristo vive. Mas veja ao longo da sua queda, ao longo da sua vida, depois de ter caído. Eu não vou falar muito, porque já eu próprio procurei o Senhor para poder entrevistá-lo. Ele mesmo poderá dizer detalhadamente, através das perguntas que eu vou lhe dar, detalhadamente do princípio ao fim de tudo que aconteceu. Se você não tem a fé para transmitir num crente, este crente está perdido. A única confiança que ele tem, a única fé, é nos medicamentos. É muito bom tomar medicamentos, mas um crente deve ter a fé, primeiramente, da cura divina. Deve ter a fé de coisas sobrenaturais. Este senhor, ele vai explicar como é que ele esteve no hospital, quantas vezes é que lhe voltaram sangue, como é que ele esteve, o estado dele no hospital. Ele mesmo vai explicar para você. Veja a seguir. Bem-vindo e bem-vindo a mais um vídeo neste canal 07 TV de Notícias de Jesus Cristo. Como é do vosso inteiro conhecimento, quando nós estamos presentes neste canal, é para apresentar a você aquilo que muitos dos servos de Deus afirmam não existir mais nesta era, neste século. Mas nós estamos aqui para estar contra aquelas palavras. Nós estamos aqui para dizer que os milagres, Marcos 16 está continuando. Marcos 16 está em ação. Eu vou entrevistar o nosso caro irmão que teve numa situação muito crítico, em que poderia estar num dos cemitérios deste preciso momento, mas pela graça do Senhor Jesus, através da fé que ele tem, do pastor Gomes, aquilo que o pastor Gomes tem transmitido a ele, ele conseguiu superar várias dificuldades na sua vida. Nós somos os verdadeiros filhos de Malaquias 4, porque aquele que diz que ele recebeu Malaquias 4 e é que ele não manifesta a fé dos apóstolos é um mentiroso. Por mais que seja um servo de Deus, um pastor, um ancião, que de qualquer maneira que você possa se chamar, se tu não consegue manifestar o Marcos 16 em ação, é uma mentira. Você é um mentiroso diante dos teus crentes. Porque quem recebeu Marcos, quem recebeu Malaquias 4, tem aquela fé dos apóstolos. Eu vou entrevistar esse senhor e ele mesmo vai aqui explicar de tudo que Deus fez por ele. Bom dia. Bom dia, meu irmão. Muito bem, muito bem. Se você está presente aqui, é porque nós vimos a mão de Deus a se manifestar através de ti. Através da fé que tu ganhaste do seu servo de Deus, o reverendo José Manuel Gomes. Por favor, eu quero perguntar ao senhor, o que é que lhe leva a estar neste programa neste momento? O que me leva neste programa, neste momento, do que Deus fez por mim. Na verdade, que o Deus que nós adoramos, o Deus do William Mauro Brana, é um Deus verdadeiro. E através do meu pastor, José Manuel Gomes, eu adquiri essa fé. Eu posso testemunhar daquilo que as maravilhas que Deus fez para mim. No dia 8 de fevereiro, eu fui para Sibindele, na província de Cabinda. Fui lá para fazer um trabalho de pedreira. Depois dali,
quando subimos para começarmos a trabalhar, uma casa de 2 andares, e é uma igreja pentecostal. Então, quando começamos a trabalhar, trabalhamos no fim do dia, quase o trabalho para acabar. Afinal, tal casa, em cima da casa tinha passando os cabos dessa energia de alta tensão. Então, a casa com a cabo onde que passou o cabo de energia estava muito próximo com a casa. E depois dali, quando peguei a régua que nós trabalhamos para a pedreira, para meter na parede para endireitar o reboco, logo quando virei a régua, fui pancar no cabo de energia de alta tensão. E por ali não estava mais sabendo nada. Logo deu fogo. A régua ficou apanhada no cabo de energia. E Deus que nós adoramos, como Ele não quis para eu ficar apanhado lá, logo as maravilhas de Deus desceu lá, me bota. Quando me bota, meus irmãos, é um milagre que aconteceu lá. Veja a distância que eu estava, 20 e tal metros. Mas o Deus que Ele fez, em vez que eu caí diretamente no chão, havia lá pedrinha no chão. Mas Deus me levou tipo uma folha que está aí na ventaninha, fui me deitando num sítio que não havia pedra. E por ali não estava mais compreender, não estava mais saber o que me aconteceu. E havia um irmão que trabalhava lá comigo, veio me virar. Quando me vira, primeira palavra que eu tomei lá, disse: Deus, Senhor Jesus Cristo, recebe minha alma. Depois dali, me levantaram ali, foram me meter na estrada, para esperar o carro para me levar no hospital. Depois dali comecei a gritar: o Deus do Gomes, ajuda-me. O Deus do William Branham, ajuda-me. Comecei a gritar. Desculpa, por que você gritava Deus do Gomes? Por que você não gritava... Você gritava Deus do Gomes, Deus de William Marion Branham. Por que você não gritava o nome de um dos teus familiares? Pelo menos o nome de um dos teus tios. E logo, mesmo naquela crise, você teve essa inspiração de poder gritar Deus do Gomes, Deus de William Marion Branham. O que te levou a gritar dessa forma? Meus irmãos, é um milagre também, porque naquele estado que eu estava, não estava mais sabendo de nada, mas aquele espírito que me levou a gritar que Jesus recebe minha alma. E aquele mesmo espírito de Deus que me conduziu, porque aquele espírito nunca foi o espírito de uma família, de alguém que vive aqui na terra. Aquele espírito é um sobrenatural que apareceu lá. Então ali, assustei só, eu comecei a gritar. Quer dizer, se alguém que está a servir Deus de verdade, Deus tem que estar atrás por essa pessoa. Razão pela qual, porque Ele é Deus, Ele confirma alguém que está a andar na santidade. É por isso que eu gritei, Deus me deu essa inspiração para gritar o servo de Deus verdadeiro, o pastor Osmar Gomes, porque Deus dele é o Deus que eu creio, Ele que me ensina, que está me ensinar esse Jesus Cristo que já eu creio. Então, por ali, me conduziram até no hospital provincial. Quando chegamos no hospital provincial, depois de me fazer a curativa, me levaram na sala de UCI, me meteram numa sala de isolamento, onde metem os doentes graves. Quando me meteram lá, primeira semana, segunda semana, veio a surgir, eu comecei a acabar sangue. Começaram a me voltar sangue, hoje me volta sangue, amanhã vamos voltar de novo. Depois de amanhã vamos voltar de nós. Quase me voltaram 14 vezes. Quantas vezes? 14 vezes. 14 vezes? Sim, senhor. Não 4 vezes? 14 vezes. E nessas 14 vezes, vinha alguém que orou por ti antes do pastor José Manuel Gomes? Sim, senhor. Vinha alguém, um pastor daquela igreja. Até tal pastor vinha várias vezes para orando sobre mim. Mas depois de orar, não aparecia nada, um sinal de mudança para mim. Não resultava nada. Não Sempre faltava de sangue. Não resultava nada, sempre faltava de sangue. Então, quando última vez, quando me voltaram sangue, 14 vezes, vem aparecer o meu pastor,
pastor reverendo José Manuel Gomes, quando veio, entrou naquela sala onde estava, somente ele fez uma curta oração por mim. Meus irmãos, a partir daquela data, tudo mudou para mim. E as feridas começaram a se curar rapidamente. Até os enfermeiros que estavam naquela sala que estavam me tratar, começaram a admirar. Até um outro disse que não, a doença desse paciente está nas mãos do Senhor. Começamos ali, fez lá na sala de UCI, 1 mês, 2 semanas. Depois dali me tira naquela sala, me mete na sala de cirurgia, onde que eu fui para acabar as pequenas feridas que eu tinha. Depois dali, quando eu fiz 1 mês, 2 semanas, nunca nem levantar, nem acordar, nem mexer. Ok. Caro espectador, você tem que ficar atento pelo que ele está a dizer. 14 vezes faltar de sangue. Não são 4 vezes, 14 vezes. Nós que acompanhamos esta cena já não sabíamos o que fazer. Veja que o reverendo pastor José Manuel Gomes não estava a ser conduzido e ir rapidamente lá. Por isso que os homens de Deus, os homens que trabalham com o Espírito de Deus, não são guiados de qualquer forma, mas eles são guiados através do Espírito Santo. Você pode ver o que aconteceu com Lázaro. O Senhor Jesus não quis ir no mesmo momento. É de tal maneira. Esse pastor pentecostal orou por ele várias vezes. Fez tantas orações porque ele era o culpado do acidente dele. Amém. Ele contratou ele para poder rebocar a casa ou a igreja dele. Quando aconteceu aquele acidente, sentiu-se tão culpado. Tantas vezes que passava impondo as mãos, Deus não respondia. 14 vezes voltando sangue a ele. Mas somente um dia, uma vez que o servo de Deus apareceu lá, nunca mais voltou sangue nele. E você veja a foto que está ali. Ele todo tão amarrado, tão... Se você ver o estado em que ele esteve, você pode mostrar a mão a este lado como é que está? Por favor. Verificam como é que está. Se vocês estão a ver essa parte aqui, não é isso que ele teve. Todo o corpo dele, tudo isso, essa cor preta está tomando a cor normal. Exatamente. Mas até a face esteve assim. Todo ele completo. Esse Deus de José Manuel Gomes, quando ele chegou lá, ele disse que o mesmo Deus que me curou eu, Gomes, é o Deus que vai curar você. É por isso que ele está aqui a testemunhar e ele vai continuando. Veja o primeiro milagre, terminou depois de 14 vezes e agora entrou na fase em que ele já não conseguia levantar da cadeira. Vamos acompanhar. Depois dali, quando me colocaram naquela sala de UCI, então surgiu, eu não estava mais nem mexer, nem levantar, somente para ir me dar banho. Tem que me meter naquela carinha de 2 rodas, onde mete os paralíticos para ir levar para aquele sítio. É aquele carro que me levava para ir me dar banho. Várias vezes que me levava para ir me dar banho. Então, passei numa etapa muito difícil. Então, aconteceu um dia, o nosso pastor tem programa de pregar sempre na rádio comercial. Então, nós naquela data, nem como ir mais à igreja, mas se tornamos no sábado como nosso culto. Quando ver que a hora chega no sábado, para acompanhar a rádio comercial, quando o servo de Deus vai pregar, ficavam sempre atentos. Então, ficamos ali naquele sábado. De manhã, todos me viram para eu, quando me levaram para ir me dar banho, naquele carro de 2 rodas. Todos os enfermeiros, pacientes, estavam lá me observar. Porque eles queriam me meter numa sala sozinha. Das feridas que eu tinha. Então, quando o pastor começou a pregar, pregou, nós acompanhamos. No fim, disse, aquele que está doente, segura a sua fé, eu vou orar. Esse Deus que já apresentei aqui. Está a falar isso a partir da rádio? A partir da rádio comercial. Okay. E eu no hospital provincial. Ele disse que segura a sua fé, eu vou orar e vais receber a sua cura. Eu disse onde que eu estava dentro de mim, disse que essa aqui é uma ajuda para mim.
pastor começou a orar, orou. No fim, o Espírito Santo lhe conduziu para pronunciar o que estava me chatear onde que eu estava. Disse, você que está deitado aí na cama, em tanto tempo, nunca conseguiste levantar nem sentar. Levanta-te na cama onde que você está. Anda. Eu, onde que eu estava, disse, esse aqui é brecha para mim, é Deus que está me ajudando. Eu comecei a lutar para sentar na cama. Olha, meus irmãos, talvez tipo história, mas é uma realidade. Eu passei numa etapa muito difícil. Comecei a lutar. Deu alguém que estava lá, que estava me ajudar, um irmão que estava me ajudar, que estava lá para me controlar. Ele que estava assistindo qual é a cena, filme que estava passando. Comecei a lutar. Outro espírito está me dizendo, senta, não vais aguentar, meu. Outro espírito de Deus está me dizendo, meu filho, levanta-te, toma coragem, levanta-te. Comecei a lutar, a levantar, levantei, sentei na cama, desci na cama, lutei a levantar, comecei a andar lá na sala, lá no quarto onde eu estava. Comecei a rodear. Falei no irmão que estava me proteger, me controlar lá. Ele disse, abre a porta, eu quero sair para todos os colegas pacientes e os enfermeiros para me ver, eu para lhes saudar. Saí na porta, meus irmãos, toda a sala mexeu onde que eu estava. E os enfermeiros e os pacientes começaram a gritar, glorificar Deus. Viram a presença de Jesus. E eu, onde que eu estava, comecei mais a exortar os pacientes. Desde eles apresentar, olha, se eu já estou aqui, estou a andar. O pastor José Manuel Gomes, que já pregou na rádio, ele que já me orou. Vocês me viram como que eu estava a andar, estava a meter sempre nesse carro de dois pneus, esse de rodas. Vocês viram? Então esse pastor que já acabou de me orar, crer somente em Deus. Meus irmãos, aquele milagre, todos a gritar, os enfermeiros, gritar, glorificar Deus, que Deus seja louvado, esse Deus vive. É por isso, meus irmãos, eu estou aqui para agradecer neste Deus, do pastor José Manuel Gomes. Ele prega um Deus de verdade. O que me aconteceu, meus irmãos, eu não podia mais estar aqui, de pé, a falar convosco, qualquer pessoa que está a me ouvir, para escutar esse testemunho. Eu podia estar já embaixo da terra, mas através deste Deus do pastor Gomes, Deus do William Amaro Brana, é um Deus verdadeiro. Muito bem, muito obrigado. Veja que ele está sempre a citar o nome de William Amaro Brana e o nome do pastor Gomes. Isso tudo é para poder confirmar que William Amaro Brana não é um falso profeta. William Amaro Brana é um profeta ungido de Deus. Ele prometeu que em qualquer parte deste mundo que vai se pregar essa mensagem, que vai se repetir esta mensagem na sua totalidade, um anjo que está a trabalhar comigo estará lá. Um anjo que está aqui a fazer milagres estará lá a fazer as mesmas coisas. É por isso que você está a ver que ele está sempre a fazer uma ligação de dois elementos. O Deus de William Amaro Brana e o Deus do pastor Gomes. Veja o tipo de embate que ele teve. Alguém rebocar, fazendo um trabalho num mini prédio e de repente cai de lá, sai de lá, por causa do acidente, foi eletrocutado. Aquela queda que ele teve lhe estragou, lhe fez mal o seu corpo, os ossos se desfizeram. Por isso que ele está a dizer aqui que não conseguia levantar. Mas o Deus de Gomes, a partir da rádio, a unção saiu na rádio para poder lhe curar. E hoje ele está aqui. Agora quero perguntar ao irmão, quem te curou? É o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo ainda cura? Até hoje ainda cura. Pastor, onde é que estás com os teus crentes? Para dizer aos crentes que o tempo dos milagres passou. Os dias dos milagres passaram. Por que você faz isso? Um conselho que vou dar a cada um de vocês e despertai-vos daquilo que eu vou falar daqui a pouco. Todo aquele que diz que Jesus Cristo é apenas Filho de Deus
ele está a cortar o pé de Deus. Não está a completar Deus. Agora, todo aquele que diz que Marcos 16 já não vale, Marcos 16 é um passado, todo aquele que diz que esse tempo não é de milagres, Jesus já não faz milagres, esta pessoa tirou a vida de Jesus. Não existe Jesus sem milagres. Você tirou a vida, você não cortou a perna dele, mas você tirou a vida dele. Você está a afirmar aos teus crentes que Jesus ainda não ressuscitou. Porque nós, os que estamos a ver através do pastor Gomes, é o poder da ressurreição de Jesus Cristo que está a se manifestar. Amém. Se William Marion Branham desafiou os pregadores daqueles dias que diziam que Marcos 16 já não funciona, e ele fez o que deveria fazer, por que nós não façamos hoje? Muito obrigado a cada um de vocês. Continuem a assistir, a vendo as nossas páginas, porque cada vez que você vai assistindo o que é nosso, você vai ganhar a fé. Por mais que você vai se perguntando, mas o meu pastor não faz isso, o meu pastor até fala contra isso. Nós estamos para mostrar a vocês que Marcos 16 está em ação. Amém. Viva Jesus! Viva! Viva Jesus! Viva! Abaixo Satanás! Abaixo! Que Deus os abençoe muito. É com muito prazer que você já viu tudo isto. Veja que ele mesmo acabou de explicar tudo. É por isso que eu estava a te dizer no princípio que eu não posso explicar tudo. Porque se eu estiver a explicar, estarei a duplicar a mesma informação. Então você já acabou de acompanhar e viste o que Deus de Gomes fez através deste homem. Veja que pela rádio, alguém pregando na rádio, sem saber onde é que essa pessoa está, mas ele disse que você que está na cadeira de roda, você que está na cama, você que já nunca se levantou, eu estou a ordenar que você se levante hoje. Você ouviu o que ele explicou? Que ele esteve na cadeira de roda, não conseguia andar, mas a unção saiu a partir do local onde o pastor Gomes esteve a pregar, encontrou ele até no hospital provincial. Ele fez levantar. Veja quantas vezes que lhe voltaram sangue. 14 vezes. Muitas das vezes não devemos precipitar os servos de Deus. Se o servo de Deus não está a vir te visitar, às vezes enquanto Deus quer fazer algo grande. Porque se o pastor Gomes viesse logo no momento que ele fez acidente, isso não seria um testemunho grande. Mas Deus permitiu que ele mantesse em casa até que pudéssemos ver a diferença do medicamento e a diferença da unção de Deus. A diferença do natural e sobrenatural. Você diz que a cura divina passou. E isto que estamos a ver é o quê? Você diz que já não há cura divina. Isso que está a acontecer é o quê? O meu programa está cheio de vídeos com cura divina, milagres e prodígios. Estão a vir de onde? Você que é crente, você que é amigo deste programa, pega essas imagens, não esconde. Distribui, partilha para outros que não tiveram acesso de poder conhecer o nosso canal. Partilha e isso dará fé a muita gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com a paz do Senhor.